Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre validação de CPF em PHP e para isso a gente vai implementar uma classe que vai executar todo o cálculo matemático para verificar se um CPF é realmente válido. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para implementar a nossa validação de CPF, a gente vai precisar apenas de PHP instalado. E eu vou rodar aqui o projeto com o Composer, mas se você não quiser usar o Composer, pode implementar a sua classe aí diretamente no seu projeto, que também vai funcionar. Então, sem enrolar, vamos começar o nosso validador de CPF. E como eu disse que eu vou utilizar o Composer aqui, galera, já vou criar o nosso arquivo composer.json e vou definir aqui o nosso nome do projeto. Então, name aqui eu vou colocar como wdev/cpf, beleza? Vou definir um autoload aqui da PSR4, então defino o PSR4 aqui. E a gente vai definir o namespace app aqui com A maiúsculo e duas contrabarras aqui, que ele vai apontar para a pasta app, tudo minúsculo, e uma barra no final, beleza? Vou rodar o Composer aqui para ele instalar as dependências, então Composer install. Gerou a nossa pastinha vendor aqui, a gente já pode fechar o nosso composer.json e o terminal aqui também. E como a gente falou para o Composer que a gente vai ter uma pastinha chamada app, já vamos criar essa pastinha app aqui, beleza? E dentro dessa pastinha app a gente vai criar uma outra pasta chamada validation, beleza? E dentro dessa pasta aqui, validation, a gente vai criar a nossa classe chamada CPF, beleza? cpf.php. Aqui a primeira coisa é abrir o PHP nela aqui, definir o namespace que ela tá, então o namespace aqui é app/validation, beleza? E o nome da classe aqui é CPF. CPF. Beleza? Então a gente já tem a nossa classe aqui iniciada e o nosso arquivo aqui já está pronto para receber aí as nossas instruções da validação do CPF. E qual que é a ideia aqui, galera? A ideia é que a gente cria um método que vai receber um CPF aí como argumento dessa sua função, né, desse método, e ele vai executar toda a validação, todos os cálculos matemáticos para verificar se esse CPF é válido, beleza? Então, para isso, galera, eu vou colocar aqui um método public static function, beleza? Ele é estático porque a gente não precisa da instância mesmo, e o nome desse método aqui vai ser validar. Beleza? Validar ou verificar aí o CPF, beleza? Validar aqui, então a gente vai passar para ele um CPF aqui dentro, beleza? O retorno desse método aqui, galera, vai ser um retorno booleano, true ou false, beleza? Então vamos documentar aqui, então método responsável por verificar se um CPF é realmente válido. Beleza? Aqui nós temos um CPF, esse CPF vai ser uma string, seja esse cara aqui com pontos, com hífen, sem pontos, somente os números, enfim, ele vai ser sempre uma string para a gente, porque um CPF pode começar com 0, então a gente não pode colocar ele aqui como um número inteiro, por exemplo, para não iniciar esse número aí com 0, beleza? Então nós temos aqui, o retorno dele vai ser booleano. Beleza? Nosso retorno booleano aqui. E ele vai retornar para a gente, então, um true ou false. Então, já vou colocar aqui um return true aqui, só para a gente testar lá no nosso arquivo aí de validação, para ver se o retorno está chegando lá certinho. Como a gente falou que tem um arquivo de validação, ele ainda nem existe, né? Então, vamos criar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto. Vamos chamar ele de validar.php. Beleza? E aqui dentro do validar, a gente vai incluir o nosso autoload do vendor. Então, vamos colocar aqui require dir /vendor /autoload.php, beleza? Estou incluindo aqui o autoload do Composer. Aqui abaixo eu vou definir a nossa dependência, então é use/app/validation /cpf, beleza? É a nossa classe de CPF. E aqui abaixo, galera, eu vou criar uma variável chamada resultado, beleza? Resultado vai ser igual a CPF, validar, e aqui dentro eu vou passar um CPF aqui para ser validado, né, galera? Então, para a gente usar um CPF aqui, galera, eu abri aqui o gerador de CPFs da ForDevs aqui e vou gerar um CPF qualquer aqui. Vou copiar esse CPF aqui e vou colar aqui dentro desse meu método, beleza? E aqui abaixo, galera, eu vou colocar um vardump aqui de resultado, para a gente ver se isso aqui está ou não sendo validado, né? Então aqui tem o resultado. Se eu executar no terminal, aqui eu vou fazer no terminal mesmo, mas se você quiser executar no navegador vai funcionar da mesma forma, beleza? Então php validar.php, nós temos aqui bool true, então significa que o nosso método aqui ele está sendo executado.
Agora o que a gente precisa fazer é adicionar aqui todas as regras de validação do nosso CPF. Aqui dentro desse validar, galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um debug aqui, para a gente ver se esse CPF está chegando bonitinho para a gente. Vamos dar uma olhada aqui, validar.php, chegou aqui o nosso CPF com os pontos e com o hífen. Para a gente verificar se esse CPF é realmente válido, a primeira coisa que a gente precisa fazer é remover toda essa pontuação. Beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vou colocar um comentário aqui de obtém somente os números. Então para isso eu vou ter aqui o CPF vai ser igual a preg replace. A gente já falou sobre preg replace aqui no canal, galera, sobre expressões regulares, então se você quiser saber mais, o link está aqui no card e na descrição também. Aqui dentro, galera, a gente vai criar uma expressão regular aqui para substituir tudo que não for número por nada, né, por vazio, para que a gente possa remover aquilo que é pontuação, que é hífen, para a gente obter somente os números desse CPF. Então, para isso eu vou utilizar o /D maiúsculo, beleza? /D maiúsculo, que indica que eu quero tudo que não é um número, não é um dígito numérico aqui dentro, beleza? Então, tudo que não for numérico eu quero substituir por vazio, por nada. Eu quero remover da minha string, beleza? E aqui eu passo qual que é a string base, então CPF aqui pra gente. Deixa eu dar um debug aqui em CPF pra gente ver como ficou, beleza? Vamos ver? Agora, galera, só tem os números aqui dentro da nossa string e a gente pode fazer a nossa primeira validação aqui do CPF. A primeira validação é se ele tem 11 dígitos, beleza? Então aqui verifica a quantidade de caracteres. Beleza? A gente precisa ter 11 dígitos, então if strlen CPF diferente, se ele for diferente de 11, né, não tiver 11 dígitos, return false. Beleza? Então aqui ele já vai dar falso para a gente. Vamos testar, vamos ver se ele está retornando true aqui. Continuou retornando true, só que se a gente apaga aqui o 9, por exemplo, ele já dá falso para a gente. Beleza? Então aqui já está funcionando essa primeira validação, né? Deixa eu voltar aqui o número 9. Beleza? E agora que a gente já sabe que esse cara aqui tem 11 caracteres, né, que em quantidade de caracteres esse CPF já é válido, a gente pode seguir para a segunda validação do nosso CPF, que são os dígitos verificadores. Dentro do CPF a gente tem dois grupos de números, né? As 9 primeiras posições formam a nossa base numérica e as duas últimas posições, né, os dois últimos dígitos, são os nossos dígitos verificadores, que são obtidos por meio de um cálculo aí sobre todos os números do CPF. Então vamos fazer esse cara aqui, vamos implementar a geração desses dígitos para a gente validar o nosso CPF. Aqui então, galera, eu vou colocar um comentário chamado dígito verificador. E aqui embaixo, galera, eu vou colocar uma variável chamada CPF validação, que ela vai receber substr, né, substr de CPF, iniciando na posição 0 e pegando 9 posições. O que esse cara está fazendo? Eu estou pegando aqui as 9 primeiras posições do nosso CPF aqui. Se a gente der um debug agora, galera, a gente tem apenas 9 dígitos aqui no nosso CPF. Tem apenas 9 dígitos, porque isso daqui é a nossa base numérica para a gente calcular os dígitos verificadores, que são as duas últimas posições. E o que a gente vai fazer aqui é o quê? A gente vai calcular os dígitos verificadores, vai concatenar nesse CPF validação e vai verificar se o CPF que eu enviei aqui, ele bate com o CPF que eu calculei, né, com os dígitos verificadores que foram calculados aqui pela classe. Então, para isso, galera, eu vou colocar aqui CPF validação de novo. Ele vai concatenar, então vou colocar ponto igual, e eu vou chamar um outro método da classe que ainda nem existe, que a gente vai criar. Aqui eu vou colocar self calcular dígito verificador. E passo para ele o nosso CPF. Porque aqui, galera, eu tenho as 9 posições que vão ser necessárias para gerar o nosso primeiro dígito verificador ali, né? A posição 10 desse nosso CPF. Então, eu vou colocar aqui CPF validação, debug aqui, e vamos criar esse método aqui, calcular dígito verificador. Beleza? Então, aqui eu vou colocar public static function também, vou colocar calcular dígito verificador, passo o nosso CPF aqui, né? A base numérica que a gente vai usar, vou chamar de base aqui, beleza? A base do cálculo, beleza? Aqui eu vou colocar um comentário como método responsável por calcular um dígito verificador com base em uma sequência numérica.
Beleza? Aqui eu tenho uma string que vai ser a nossa base, né? O CPF que veio ali com 9 dígitos nessa primeira parte aqui. Beleza? Eu vou retornar para ele também uma string aqui dentro, beleza? Aqui na nossa base a gente recebeu então 9 dígitos. Se a gente quiser dar um debug aqui só para confirmar se chegaram esses nossos 9 dígitos aqui. Beleza? Chegaram 9 dígitos aqui. E aqui, galera, a gente vai começar o nosso cálculo desse dígito verificador. E galera, para a gente calcular aqui o nosso dígito verificador, primeiro a gente precisa entender essa equação, né, esse cálculo que a gente vai fazer. Vou colocar aqui um comentário só para a gente exemplificar. Se o nosso CPF fosse, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui são 9 dígitos, né, como se a nossa base tivesse chegado dessa forma. Para a gente calcular o dígito verificador, a gente precisa executar algumas fórmulas matemáticas aqui. A primeira equação que a gente vai fazer é multiplicar todos esses nossos números ali por uma sequência de 10 e a gente vai decrementando 1 a cada número novo aí dentro do CPF. Por exemplo, 1 vezes 10, aí a gente decrementa o 10 ali e cai para 9. Então fica 2 vezes 9, 3 vezes 8, 4 vezes 7, 5 vezes 6, 6 vezes 5, 7 vezes 4, 8 vezes 3 e 9 vezes 2. Então, ele foi de 10 a 2 aqui e a gente multiplica todos esses números. Depois dessas multiplicações, a gente vai somar todos esses caras, então todo o resultado desses caras são somados para a gente seguir para a segunda parte desse cálculo, beleza? Então, para a gente não confundir, vamos montar primeiro essa estrutura aqui de cálculo dessa nossa sequência numérica aqui, calculando todos os números aqui da nossa base, multiplicando por 10 e decrementando aqui essa multiplicação, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, aí dentro do nosso cálculo, beleza? Então, para que a gente consiga calcular, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o tamanho dessa base aqui. Por quê? Para calcular o primeiro dígito, eu vou fazer com 9. Mas para calcular o segundo, eu preciso fazer com 10, porque eu preciso fazer com o CPF completo aqui. Então, eu não posso deixar esse valor fixo. Então, a primeira coisa, galera, eu vou colocar aqui quais são as nossas variáveis auxiliares aqui do nosso cálculo. A primeira variável vai ser tamanho, que é o tamanho da nossa base. Então, eu vou colocar aqui strlen base. Beleza? Nós temos aqui um tamanho. Se eu der um debug, eu tenho o número 9 aqui. Vamos ver? Tem o número 9, beleza? Deu certinho aqui o número 9. A segunda coisa que a gente precisa é saber qual é o multiplicador que a gente vai usar. Então, o multiplicador, aqui vai ser o tamanho mais 1. Por quê? Eu tenho 9 aqui e eu tenho o início em 10. Quando tiver uma base maior, uma base de 10 posições, esse nosso multiplicador vai ser 11. Porque o último número aqui do nosso CPF, ele deve ser multiplicado sempre por 2. Então, para isso, eu preciso colocar o número 11, por exemplo, aqui, quando eu tiver com o CPF no segundo dígito. Então, o multiplicador vai ser sempre tamanho mais 1, beleza? E depois disso, a gente já pode iniciar essas nossas multiplicações aqui, beleza? Então, para isso, o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar uma variável aqui chamada soma, né? Aqui é a variável soma, que ela vai receber 0. Por quê? Porque eu preciso multiplicar todos os números e somar todos os resultados. E aí, eu vou iterar todos esses números do CPF. Então, eu vou colocar aqui, itera os números do CPF. Para iterar os números aí de uma string, primeiro eu vou precisar fazer um laço de repetição para a gente passar por cada posição dessa string, beleza? Então, eu vou colocar aqui um for, vou criar uma variável i, contador aqui iniciando em 0, e tem que ser menor que o nosso tamanho. Então, se eu tenho 9 posições, o nosso array vai de 0 a 8, né? Então, ele precisa ser menor que o tamanho, e a gente vai ir a cada uma volta aqui desse nosso for, a gente vai incrementar essa nossa variável em 1, beleza? Esse cálculo aqui do dígito verificador dá pra gente fazer de várias outras formas, diminuindo aqui esse método também, mas aqui no vídeo eu vou fazer ele bem detalhado pra gente entender o que cada partezinha desse cálculo aqui tá fazendo, beleza? Então agora a gente já tá passando por todas as posições, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em 8, né, que é a última posição dessa nossa string. Beleza? E uma string ela é um vetor de caracteres, então se eu trato a string como um array, pegando uma posição numérica dela, eu consigo aquele valor da posição. Por exemplo, se eu der um debug aqui em base e aqui passar o i, por exemplo, que a primeira posição vai ser 0 aqui, ele vai me mostrar o número dessa posição, que é o número 3. Né? Se a gente olhar o nosso CPF aqui, ele começou com 3 realmente. Então aqui ele já pegou essa primeira posição para a gente. Beleza? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A soma vai ser o quê? Mais igual, que a gente tem que somar, né? Tem que sempre adicionar o resultado a ela. E a gente vai fazer o seguinte, base
i, que é a posição atual, né, por exemplo, o número 3 ali, eu vou multiplicar pelo nosso multiplicador, né, que ele iniciou em 10 aqui, né, e ele tem que ir caindo. Então, aqui, a primeira vez ele vai multiplicar por 10, beleza. Se eu pegar aqui a soma, para a gente ver, eu vou ter o valor de 30, porque 3 vezes 10 é 30, né? E aqui, galera, eu preciso decrementar esse nosso multiplicador. Então, para isso, eu vou colocar multiplicador menos menos aqui. Então, ele vai caindo de 1 em 1. Então, na próxima posição, ele vai multiplicar por 9. Depois, na outra, ele vai multiplicar por 8. Depois, vai multiplicar por 7, assim por diante, até chegar em 2. Se eu der um debug aqui em multiplicador, galera, ele vai estar com o valor 1. Né? Porque na última vez que ele rodou, quando ele multiplicou por 2, ele tirou 1 aqui e finalizou o nosso for. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Ficou 1 realmente. Então, o último cálculo dele realmente foi a posição 2. Beleza? Então, aqui a gente já tem a nossa soma. Vamos dar uma olhada aqui na nossa soma dessas multiplicações. Né? Nossa soma foi 191. Beleza? E com base nesse 191, a gente pode seguir para a segunda parte dessa validação dos números aqui do dígito verificador. Aqui, galera, a gente vai precisar obter um resto de uma divisão desses nossos números para obter qual é o nosso dígito verificador realmente. Então, para isso, eu vou colocar aqui um comentário chamado resto da divisão. Beleza? Vou criar uma variável aqui chamada resto, que vai receber soma. E eu preciso dividir a soma por 11. Só que eu não posso dividir diretamente assim, porque dessa forma aqui eu não obtenho o resto, eu obtenho o resultado dessa divisão. Então, o que eu preciso fazer é usar o sinal de porcentagem aqui, de percentual, porque aí sim eu obtenho o resto dessa divisão. Se eu der um debug aqui em resto, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Deu 4, galera. Olha aqui, o nosso resto da divisão deu 4. Então, agora a gente já tem o número aí quase final do nosso dígito verificador. Agora, galera, a gente precisa apenas fazer uma condição aqui. Caso o nosso resto seja 0 ou 1, o nosso dígito verificador é 0. Caso seja outro número que não seja 0 ou 1, a gente vai subtrair de 11. Então, 11 menos o nosso resto é o nosso dígito verificador. Beleza? Aqui deu 4, não é 0 e 1, então a gente vai fazer 11 menos 4 para chegar no nosso dígito verificador do número 7. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, retorna o dígito verificador. E aqui, galera, vamos fazer o seguinte, return, a gente já vai fazer a condição, então, se resto for maior do que 1, né, se não for 0 ou 1, né, se ele for maior do que 1, a gente vai retornar 11 menos o resto. Beleza? A gente teve 4, 11 menos 4, 7. Se não for isso, a gente retorna 0, né? Então, se for 0 ou 1, ele vai retornar 0. Se for qualquer coisa diferente de 0 ou 1, ele vai retornar 11 menos esse nosso resto, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui como ficou o nosso CPF de validação ali em cima. Ele ficou com um número aqui e o nosso dígito verificador 7 aqui, 11 menos 4, 7. Vamos dar uma olhada no validar. Aqui bateu com 7, galera. Então, a gente já conseguiu verificar esse primeiro dígito aqui e até o momento esse nosso CPF aqui realmente é válido. Beleza? Agora o que a gente precisa fazer, galera, é colocar aqui essa validação aqui para o último dígito verificador. Então, para isso, eu vou só duplicar essa linha. Por quê? Porque nesse primeiro caso, eu preciso de 9 dígitos. Eu tenho aqui os 9 dígitos. E nesse segundo, eu preciso de 10 dígitos. Mas agora que eu concatenei, eu já tenho esses 10 dígitos. Então, na hora que eu passar novamente por esse cara aqui, eu vou ter um tamanho de 10, vou ter um multiplicador de 11 e vou fazer toda essa soma novamente e todo esse cálculo aqui do resto aqui para obter esse nosso dígito verificador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nesse CPF validação aqui que ele vai retornar. Ele retornou 79 aqui como dígito verificador. Vamos dar uma olhada, bate com 79 aqui. Então, para a gente descobrir se o CPF é realmente válido, basta aqui CPF validação seja igual a CPF, que foi o cara que a gente passou aqui em cima. Beleza? Vamos comentar só esse carinha aqui. Compara o CPF calculado, né, com o CPF enviado. Beleza? Então, se os dois baterem, né, no nosso caso aqui, os dois bateram, né, ele deu que o CPF é válido. Se a gente trocar qualquer número aqui, eu vou trocar aqui por 3, aqui, 430. Já deu falso. Por quê? Porque essa hash aqui, esse nosso CPF, na verdade, ele não é mais válido. Beleza? Vamos fazer mais alguns testes aqui, vamos gerar alguns CPFs aqui. Vamos copiar esse aqui, vamos ver. Vamos colar ele aqui, vamos ver se ele vai
funcionar corretamente. Deu verdadeiro. Vamos tirar alguns pontos aqui, ó. Vamos deixar somente os números, né, para a gente verificar se vai dar certo. Deu true também. Se a gente trocar aqui o nosso dígito verificador, já dá errado. Olha que legal, galera. A gente já está conseguindo validar os nossos CPFs aqui. Então, de uma forma bem simples, a gente implementou essa classe aqui, calculando os dígitos verificadores aqui do nosso CPF para entender se esse número, né, se essa sequência numérica do documento está correta, né, segue o cálculo correto. Então, aqui a gente simplificou bastante aqui o cálculo nesse método, mas se você quiser implementar de uma outra forma também, com menos variáveis, pode ficar à vontade que o cálculo vai funcionar da mesma maneira. Basta seguir a ordem aí das execuções e também os itens necessários das multiplicações, dos tamanhos, do resto, como você faz a condição do resto, que também vai funcionar. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa um like aqui no vídeo e um comentário falando o que você achou desse conteúdo. E, galera, tem um montão de novidades vindo por aí. E uma delas é que logo, logo sai a loja do WDEV com vários produtos personalizados feitos com muito carinho para vocês. Então segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.